Como nós estamos nos comportando em meio às más notícias que nos chegam, diante das notícias que são, é claro, desagradáveis às nossas expectativas? Qual tem sido as nossas ações diante de tantas notícias ruins, tragédias que nos têm chegado, sejam aquelas mais distantes, sejam aquelas mais próximas? Eu olho para a palavra de Deus e vejo pessoas agindo de formas, é claro, diferenciadas, diferentes uma das outras, porém todas buscando a Deus, todas exaltando a Deus, todas trazendo à tona a sua humanidade, mas, contudo, sem perder a fé no Criador e sem deixar de buscar aquele que pode resolver todas as questões, todas as situações. Neemias capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que teu servo está fazendo dia e noite diante de ti em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado contra ti. Então nós vemos aqui a ação de Neemias quando ele recebe a notícia trágica que os muros de Jerusalém tinham sido derribados, as portas tinham sido queimadas a fogo, e ele agora está recebendo esta notícia, mas nós vamos olhar para a vida de Neemias, para as suas ações, e nós vamos ver as decisões que ele tomou. É claro que nós não vamos falar aqui de um super crente, nós vamos falar de um ser humano que tem fé em Deus, mas também que tem sentimentos, e nós precisamos muitas vezes, e muitas delas, é claro, expressar os nossos sentimentos, o nosso interior. Então nós vemos que, quando ele recebe esta notícia, Judá, Jerusalém estavam devastados, a nação judaica ali, o povo de Israel, na separação, está ali agora, passando por um momento difícil, passando por um momento de crise, mas nós vemos que, quando ele recebe essa notícia, a primeira coisa que ele faz, versículo 4, parte A, quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. A primeira coisa que Neemias fez foi tirar o pé do acelerador, pisar o pé no freio da sua vida, da sua caminhada. Ele tira o pé do acelerador, ele freia, ele se assenta. Digamos que ele vai ponderar em cima da situação e ele chora. Isto fala do quê? Da humanidade de Neemias. Ele agiu como ser humano. Então nós precisamos também aprender com os santos homens de Deus que nós podemos sim e devemos agir como ser humano, independente as notícias, mas principalmente essas notícias que são más, as más notícias que nos chegam, nós temos que agir como seres humanos sim, porque é o que somos. Ainda que tenhamos fé em Deus, que tenhamos fé em Cristo, que sejamos cheios do Espírito Santo, que tenhamos confiança na palavra de Deus, nas suas promessas, ainda assim somos seres humanos, e o que Neemias faz exatamente expressa isso, a humanidade dele. Na parte B do versículo diz assim: passei dias lamentando. Passei dias, foram dias, não foi um dia, não foi uma hora, passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus do céu. Então, depois que ele para, que ele pisa o pé no freio, depois que ele desacelera, depois que ele chora, ele vai se lamentar. A palavra lamentar significa prantear com gemidos ou gritos, manifestar dor ou pesar por causa de, lamentar uma desgraça, é o que ele está fazendo, lastimar, compadecer-se de, exprimir doloridamente. Então, esta é a ação de Neemias. Tudo isso aconteceu com ele, então ele está expressando a sua humanidade, mas na parte B do versículo diz que ele, depois dos dias lamentando, ele jejuou e orou ao Deus dos céus, ou seja, ele buscou a presença de Deus. Em meio
às más notícias que nos chegam, em meio às palavras que são contrárias às nossas expectativas, nós podemos e devemos sim buscar a presença de Deus. Foi o que Neemias fez aqui na parte B do versículo 4. No versículo 5, então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem os seus mandamentos. Então ele está aqui exaltando a Deus, glorificando a Deus, adorando a Deus, e é o que nós temos que fazer sim. Em momentos de crise nós não podemos deixar de adorar a Deus. Existem pessoas porque estão passando por um momento difícil, é só um momento, é só um tempo de dificuldade, elas deixam de adorar, elas deixam de buscar a presença de Deus, elas deixam de buscar a face do Criador. Mas Neemias não, é claro, primeiro ele desacelera, depois ele volta à tona, tudo de novo, começa a sua jornada, começa a sua caminhada, e é claro, a mão de Deus está sobre Neemias, porque ele está buscando a presença de Deus, aquele que poderia resolver a situação, aquele que poderia remediar, aquele que poderia trazer solução, trazer uma resposta, trazer um direcionamento. Foi o que Neemias fez, e eu vejo aqui agora este grande homem de Deus buscando a face do Senhor em meio às más notícias, e é o que nós devemos fazer. Então, em momentos de dificuldades, vai orar, vai buscar a presença de Deus, é claro, expressa a sua humanidade para Ele. Nós não precisamos viver uma vida como se fôssemos robôs, fôssemos autômatos. Muito pelo contrário, que fôssemos máquinas sem sentimento nenhum, não. Nós temos sentimentos, e Neemias ele expressa isso, mas agora ele expressa também: o adorador vai buscar a Deus em momentos de crise, em momentos de dificuldade, esperando o quê? Uma resposta da parte do Senhor. Uma outra coisa que ele fez, versículo 6, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que teu servo está fazendo dia e noite diante de ti, em favor de teus servos, o povo de Israel. Mas aí vem algo que talvez em momentos difíceis, diante das más notícias, diante das tragédias, talvez nos passe desapercebido o que Neemias fez. É claro, o caso de Neemias é específico. Nós precisamos citar isso, é claro, é específico. Olha o que ele diz aqui, complementando ou continuando o versículo. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado contra ti. Então ele confessa não somente os pecados dele, mas os pecados da nação. Ele não diz simplesmente: olha, o povo lá pecou, o povo cometeu pecado, o povo transgrediu. Não, ele diz: nós, os israelitas, cometemos pecado contra ti. Então, em momentos difíceis, quando as más notícias chegam, vamos fazer uma introspectiva também. É claro, isso nós precisamos olhar para dentro de nós. É claro, Neemias está olhando para dentro dele. Ele está olhando para a nação, é claro, porque a nação pecou, se desviou de Deus, abandonou os caminhos do Senhor, mas nós precisamos fazer como Neemias aqui, estar buscando a face do Criador. E é claro, também, quando nós entramos na presença de Deus, a confissão de pecados, ela é fundamental para que haja uma resposta, e uma resposta satisfatória da parte de Deus, uma resposta que venha nos trazer alento, consolo, conforto, e é claro, o nome de Deus vai estar sendo engrandecido, porquanto nós buscamos a sua face e recebemos uma resposta dele e confessamos os nossos delitos. A palavra de Deus diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Então o que Neemias está aqui buscando da parte de Deus, primeiro, confessou os seus pecados, seus delitos e os delitos da nação. Então, em meio às crises, nós precisamos também fazer uma análise. O que é que está acontecendo? Será que não é aí alguma coisa que nós cometemos? Nós precisamos olhar para dentro de nós. Neemias fez isso, e é claro, a resposta de Deus foi favorável. Neemias, ele pega e vai, ele consegue ir até Judá e Jerusalém, reerguer os muros, consertar as portas, fazer de novo aí a glória de Deus se manifestar naquele lugar. Mas houve toda uma conduta da parte de Neemias, e nós precisamos, em momentos de crises, quando chegarem as más notícias, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e ver qual é a saída e ver qual é o escape, porque Deus, pela sua palavra, ele tem sim o escape para as nossas vidas. E é claro, o próprio Cristo, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós precisamos olhar para essa palavra de Jesus, o que ele mesmo disse, que enquanto estivermos aqui na terra,
estamos sujeitos aos problemas, às dificuldades, momentos difíceis, e as más notícias vão chegar. Porque a palavra de Deus também diz que se nós vivermos muitos dias nesta terra e nos alegrarmos em todos eles, também devemos nos lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Amém? Então que Deus te abençoe com esta palavra, Ele venha trazer para a tua vida iluminação por esta palavra, porque os dias maus vão chegar, as más notícias podem bater a nossa porta, sim, pode bater a tua porta, é claro, mas a palavra de Deus com certeza vai te dar escape, vai te dar alento, e Deus vai abençoar a tua vida pela palavra. Amém? Que Deus te abençoe, reflita sobre isto, reflita sobre isto.